boa tarde, ouvintes da UESB-FM. Aqui quem fala é Thalita Viana, apresentadora do Econopapo de hoje, que é uma parceria do professor Darcy Rodrigues Alves, de Leone Gomes Silva e do Programa de Educação Tutorial em Economia, o PET Economia da UESB. Então vamos nessa. Bom, e hoje a nossa conversa é sobre mercado de trabalho. E a gente traz uma convidada muito especial, Mariana Nascimento, que é economista pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mariana também é mestranda em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Ela é pesquisadora na área de Economia Social e do Trabalho e também é integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Política e Sociedade da UESB. Olá, Mari, tudo bom? Olá, boa tarde a todos os ouvintes da UESB-FM. É um prazer estar com vocês, estar aqui no Econopapo. Muito obrigada pelo convite. E o programa de hoje tem a direção de Gildásio Santana Júnior, edição e mixagem de Felipe Rocha, apresentação de Thalita Viana, que vos fala, o roteiro é de Vitor Hugo Pinto e Gildásio Santana Júnior, e a coordenação geral é de Darcy Rodrigues Alves. Bom, e vamos lá. Esse é um debate muito importante, né? E dentro da economia do trabalho, eu acredito que seja um dos debates mais importantes dentro desse âmbito, que é a mulher no mercado de trabalho, né? Eu queria então, Mari, que você começasse falando um pouco sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Bom, o trabalho das mulheres sempre foi útil e necessário para o desenvolvimento da sociedade, desde as economias pré-capitalistas, né? Então, assim, com as transformações no mundo produtivo, pelo processo de industrialização e a necessidade do trabalho das mulheres nas fábricas, houve essa inserção. Com uma jornada de trabalho extenuantes, baixos salários. De lá para cá, ocorreram transformações demográficas e culturais também, aumentando a quantidade de mulheres no mundo do trabalho, fruto também da luta pela sua emancipação. Só que essa é uma inserção também periférica, né, própria das contradições do capitalismo. Como assim? À mesma medida que essas mulheres se integram no mundo do trabalho, elas não se integram em par de igualdade com os homens. Então, assim, é uma inserção no trabalho que não traz total emancipação para as mulheres no mercado de trabalho. Essas diferenças, elas não são naturais. Elas são fruto de uma construção social que tem o homem como centro e referência de poder e valor. Isso está relacionado com a divisão sexual do trabalho, que diferencia os trabalhos que homens e mulheres devem executar. Então, aos homens caberia as atividades de maior valor social agregado e às mulheres as atividades relacionadas à produção, à reprodução e ao cuidado. Então, elas entram no mercado de trabalho tendo que conciliar as atividades produtivas e reprodutivas. Então, quando a gente traz essa discussão para nosso momento de pandemia, por exemplo, a gente percebe que a diferença está bastante significativa, porque as mulheres são mais prejudicadas, tendo uma taxa de desemprego feminino que nesse momento está de 18%, enquanto a taxa de desemprego masculina está em torno de 12%. Certo. E assim, qual é a posição das mulheres hoje no mercado de trabalho? Onde elas estão hoje? Qual é o tipo de emprego que as mulheres estão ocupando? Bom, a participação das mulheres no mercado de trabalho se concentra em alguns setores. Quais são esses setores? Alimentação, limpeza, serviços, educação e saúde. Nesse momento de pandemia, acho que foi possível a todos perceber a necessidade do trabalho das mulheres e sua enorme participação na saúde, por exemplo, e também na educação. Mas, infelizmente, a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Representando 45,8%. Isso também está relacionado a fatores anteriores à pandemia, porque a pandemia é um grande problema, claro, mas o mercado de trabalho feminino já vinha sofrendo prejuízos a longa data. Isso se deve ao quê? Se deve também a políticas de austeridade, como a reforma trabalhista, que não geraram os empregos que foram prometidos. Então, o que está acontecendo com as mulheres? Elas estão com maiores taxas de subocupação e maiores taxas de informalidade. Todas nós conhecemos mulheres que viraram empreendedoras nesse momento por necessidade, por não encontrar emprego formal e não por vocação. Então, o que ocorre? Se os setores que mais sofreram pela queda na taxa de emprego
são aqueles que as mulheres estão inseridas, logicamente as mulheres vão sofrer mais prejuízos nesse processo. Então, essa problemática da inserção da mulher no mercado de trabalho não é algo que a gente observa só por conta do contexto da pandemia. É algo que vem bem de antes, né? Sim, o problema das diferenças salariais, das diferenças de tratamento, de empregabilidade, de taxa de ocupação, participação das mulheres no mercado de trabalho, faz parte de um problema estrutural. Então, a pandemia ela coloca uma lente de aumento nesses problemas que já existiam no Brasil, na Bahia e em nossa cidade também. Bom, e como você introduziu anteriormente, a gente observa que tem alguns setores com uma maior atuação das mulheres, né? A agricultura familiar e o trabalho doméstico são dois dessas áreas, né? Eu vi que no seu trabalho, no Encontro Nacional de Economia Política, você abordou no trabalho sobre as mulheres, na pandemia do Covid, né? Sobre essa questão das mulheres trabalharem o dobro de tempo do que os homens nos afazeres domésticos, por exemplo, né? Então, é um âmbito que tem uma maior participação delas mesmas, assim como a agricultura familiar. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas atividades. A presença feminina na agricultura familiar, de fato, ela é bastante superior à masculina. No Nordeste, isso pode ser bem evidenciado. 84% são trabalhadoras da agricultura familiar, são mulheres, né? Comparadas aos homens. Isso tem uma forte relação com o fortalecimento das cooperativas e associações que participam do programa de aquisição de alimentos, por exemplo. Eles têm como critério a priorização de 40% de participação de mulheres. Então, a luta das mulheres também por políticas públicas está totalmente relacionada com isso. Essa participação maior no programa de aquisição de alimentos é fruto de uma luta das mulheres trabalhadoras rurais que compõem organizações como a Marcha das Margaridas, por exemplo. Essas mulheres que trabalham pelo bem viver, elas têm princípios agroecológicos, elas não estão em disputa com o campo, elas trabalham em harmonia com a natureza e a gente tem muito a aprender com elas. Sobre o trabalho doméstico, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque eu gostaria de abrir um parêntese para uma questão estrutural do mercado de trabalho brasileiro, porque o trabalho de mercado brasileiro ele não tem apenas uma divisão sexual do trabalho, ele também tem uma divisão racial do trabalho. Por que eu estou dizendo isso? No mercado de trabalho doméstico, de acordo com o IPEA, existem 6,2 milhões de trabalhadores na limpeza. Desse total, 3,9 milhões são mulheres negras. Então, a gente precisa sempre fazer essas observações, porque as mulheres não são um grupo homogêneo de pessoas. As diferenças de raça e de classe precisam ser apontadas nas pesquisas econômicas, pois o nosso país é racista. E esse racismo estrutural também está presente no mercado de trabalho. E essa divisão racial presente no trabalho doméstico, ela tem umas características muito específicas. Quais são essas características? Baixos rendimentos, baixa qualificação, baixa proteção social, discriminação e assédio. Por que ela tem essa tão baixa proteção social? Porque muitas trabalhadoras domésticas trabalham na informalidade. Assim, elas não têm direito nem aos mínimos sociais. Há grandes diferenças nas relações de trabalho entre homens e mulheres, mas também há grandes diferenças nas relações de trabalho entre mulheres brancas e mulheres negras. Mulheres brancas, em sua maioria, elas fazem o quê? Delegação. As atividades de delegação, com o trabalho de cuidado com seus filhos, com a casa, com a alimentação e etc., muitas vezes recaem sobre essas trabalhadoras domésticas negras. Para ilustrar, assim, bem objetivamente o que eu estou falando, na pandemia, a gente pôde perceber, eu gostaria de trazer à memória, Cleonice Gonçalves, trabalhadora doméstica que trabalhava desde os 13 anos numa casa da Zona Sul do Rio de Janeiro, que faleceu após ser infectada pela Covid, e ela pegou a Covid dos seus patrões, né? Então, isso ilustra a desigualdade estrutural do mercado de trabalho brasileiro. Certo. Eu acredito que essas problemáticas que você colocou até tem a ver com a minha próxima questão. No caso, a gente poderia dizer que para as mulheres ainda é mais difícil a ascensão na carreira profissional do que para os homens? Você acreditaria isso ao quê? Sim, sem dúvidas. Maiores anos de estudo não garantem igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para as mulheres, muito menos igualdade de renda.
E a gente pode perceber com os mais variados dados, das mais variadas pesquisas, que mesmo as mulheres tendo maiores anos de estudos, elas ganham menos que os homens. Quando a gente abre a análise de dados para analisar as mulheres negras, a gente percebe que sim, as mulheres negras ganham ainda menos que as mulheres brancas. Infelizmente, isso é um dado bem triste, né? Mas é real. Essas diferenças, essa dificuldade para as mulheres ascenderem socialmente, elas também estão relacionadas a uma construção social baseada em estereótipos de gênero, que influenciam na tomada de decisão das empresas e também de instituições públicas. Aí você pode falar assim, por que instituições públicas? Elas não são concursadas? Por que eu estou abrindo isso aqui? Porque muitas mulheres, quando elas ingressam nas carreiras públicas, elas não têm progressão de carreira como seus colegas homens. Elas permanecem a vida toda ali naquele setor, enquanto outros colegas podem ganhar promoções dentro da carreira pública. Isso é muito difícil acontecer com mulheres. E por que isso é tão difícil de acontecer? Porque elas acumulam muitas outras atividades. Existe a dificuldade de conciliar todas as tarefas que foram socialmente impostas às mulheres com o trabalho de cuidados. As mulheres, elas podem ocupar o mesmo cargo que um colega homem e receber de 20 a 25% menos que esse homem na mesma função, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Certo. Eu queria, então, que você elencasse para a gente, dentre as coisas que você já disse e que a gente percebe como sendo barreiras, eu queria que você elencasse as principais outras barreiras para a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Certo. A maioria das mulheres entram no mercado de trabalho não apenas sendo mulheres. Elas entram sendo mães, donas de casa e profissionais. Encontram dificuldades específicas de conciliação das atividades, como eu já havia comentado. Então, as barreiras, elas existem antes da entrada da mulher efetivamente no trabalho remunerado, porque o trabalho não remunerado ela já faz há muito tempo. Então, quando você tem que cuidar dos filhos, dos idosos, de alguém doente, quando surge um problema de saúde na família, quem cuida? As mulheres. Ensinar a atividade das crianças, quem ensina? As mulheres. Levar as crianças, o esposo, o pai, a avó no médico, quem leva? As mulheres. Então, o que acontece? Para muitas, torna-se inconciliável essa atividade, essas tantas demandas. Elas também podem trazer problemas psicossociais, porque é humanamente impossível um ser humano dar conta de tantas atividades ao mesmo tempo com qualidade. Além disso, tem outras questões. Quando as mulheres levam seus currículos para as empresas, por exemplo, e chegam nas fases de entrevistas, elas são questionadas sobre sua maternidade, sobre quem vai ficar com as crianças, como se essa fosse uma responsabilidade apenas das mães. Essas mesmas perguntas, elas não são feitas aos homens. Quando a trabalhadora engravida, as chances dessa mulher retornar para o mercado de trabalho, ela também diminui. Se ela for uma trabalhadora informal, diminui mais ainda. Outra coisa que é muito importante da gente destacar está é uma relação jurídica, que é a licença maternidade e a licença paternidade no Brasil. A licença maternidade no Brasil, no setor privado, ela é de 120 dias e no setor público de 180 dias. Para os homens, a licença paternidade é de 5 dias. Se a empresa tiver vínculo com a empresa cidadã, 20 dias. Então, a gente percebe um obstáculo jurídico do tempo para conciliar, para dividir as atividades entre homens e mulheres, né? E isso prejudica muito, porque muitas não voltam para o mercado de trabalho. Isso é muito contraditório. Por que é tão contraditório? Porque se é do interesse da sociedade o nascimento de novas gerações, é preciso encontrar soluções para os problemas profissionais que podem vir de uma gestação ou de uma maternidade. A responsabilidade do trabalho de cuidados, ela não pode ser apenas da mãe, ela é também do Estado, na medida que o Estado deve garantir políticas públicas para essas trabalhadoras. Certo, e é justamente sobre isso que eu quero te questionar agora. Quais seriam, então, as ações que poderiam mudar esse cenário de desigualdade, de oportunidades, e como você falou anteriormente, de salários também, né? Que a gente tem desigualdade em âmbito de oportunidades e de salários. Então, quais seriam essas ações para a gente alterar essa situação? Bom, as políticas de igualdade de gênero em todos os âmbitos, municipais, estaduais, federais e também nos setores privados. Como, assim, por exemplo, as creches. Creches e escolas de tempo integral em quantidade que atenda à demanda real das trabalhadoras,
é um fator que interfere diretamente na entrada e permanência das mulheres no mercado de trabalho. Porque muitas entram, mas precisam sair porque não tem com quem deixar seus filhos. E se elas deixarem seus filhos sozinhos em casa, nós teremos problemas com o conselho tutelar. Justo, e isso é muito justo, né? Então, o que pode ser feito também? Políticas que garantam uma quantidade mínima de mulheres em diferentes níveis hierárquicos nas empresas e também nas repartições públicas. Seria possível também fazer política de equiparação da licença maternidade e da licença paternidade, tornando uma licença parental. Como assim? Pais e mães poderiam equilibrar o cuidado dos filhos, já que a licença maternidade e a licença paternidade atualmente, ela tem tempos tão diferentes, como eu já havia falado. Poderia ser uma licença parental de 180 dias, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. E aí poderia efetivamente dividir essas tarefas. As políticas de igualdade salarial com fiscalizações feitas pelo Ministério do Trabalho, bem como programas que possam incentivar a contratação de mulheres para cargos de liderança, seriam muito importantes, não deixando também de observar as questões raciais, pois no Brasil as mulheres negras ocupam pouquíssimos cargos de liderança, pouquíssimos cargos de gestão e direção. Outra política pública, essa que eu defendo muito, como projeto de vida, como militância, é a redução da jornada de trabalho no Brasil sem prejuízo de salários. A redução da jornada de trabalho sem prejuízo de salários poderia afetar positivamente o mercado de trabalho, na medida que poderia aumentar a quantidade de postos de trabalho e também diminuir a quantidade de tempo dessas mulheres no mercado de trabalho. Quando a gente vai olhar as pesquisas de uso do tempo no Brasil, a gente pode observar que há uma diferença gigante entre as horas trabalhadas por mulheres e as horas trabalhadas pelos homens. Mas essa redução da jornada de trabalho, ela seria para ambos os sexos. E isso iria favorecer a todos pelos efeitos multiplicadores na economia. A gente vai para o intervalo e voltamos já. E estamos de volta com o Econopapo. Ok, então, na sua opinião, políticas de incentivo, por exemplo, elas facilitam a ascensão das mulheres na economia, né, e no mercado de trabalho? Porque, assim, a gente percebe que existe um apelo também para a classe empresária e para a sociedade no geral, né? O que essas pessoas, os empresários que nos escutam, a sociedade civil, o que poderia ser feito para poder diminuir essas desigualdades? Excelente pergunta, Thalita. Os empresários, toda a sociedade, nós, os ouvintes, a gente deve sempre estar com um olhar crítico para os lugares que estamos. Quando a gente chega numa repartição pública, é interessante que a gente comece a observar quem está fazendo parte daquela repartição pública. Se tem uma equidade de gêneros, se tem a mesma quantidade de homens, a mesma quantidade de mulheres, se tem mulheres negras participando, se as mulheres negras estão apenas limpando o chão das empresas ou se elas estão ocupando postos de maior valor social. E o que pode ser feito também, além das políticas públicas? As políticas do RH, por exemplo, as entrevistas de RH, elas podem ser feitas de forma mais justa, de forma que não envergonhe, que não deixe as mulheres constrangidas, porque sabemos que não são feitas as mesmas perguntas para os homens. Então, os donos de empresas, os empresários, podem fazer políticas de equiparação da quantidade de trabalhadores homens e de trabalhadoras mulheres. Podem também contratar consultorias, porque a gente sabe que nós estamos sempre aprendendo e que não é obrigação das pessoas estarem com esse conhecimento de pronto, mas existem muitas consultorias, tanto para questões raciais como para questões de gênero. O que não pode é continuar como está. Ok, então mesmo a gente percebendo essa situação de falta, né, esse grande buraco que fica aí, a gente percebe ao mesmo tempo, em contrapartida, que o quadro ele vem mudando, né, conforme o tempo vai passando, vem mudando de uma forma muito lenta, né? A gente percebe que lentamente as coisas elas estão mudando, o cenário está mudando. Então, assim, a responsabilidade dessa mudança, ela vem de quê? Ela vem de uma maior participação das mulheres, de forma ativa nos movimentos, para poder buscar essa maior participação. Por que você acha que esse quadro tem mudado, mesmo que lentamente, de uma forma mais positiva?
Bom, as organizações de mulheres, elas têm tomado uma proporção de força muito grande. E a gente tem que olhar para o presente, respeitando e olhando muito para o passado. Respeitar as mais velhas. A gente aprende muito olhando para as mais velhas. Por que eu digo isso? As mulheres no Brasil começaram a votar na década de 30. Isso, do ponto de vista histórico, é ontem. É, há pouco tempo atrás, os maridos precisava autorizar as mulheres a entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem avanços, os avanços são lentos, próprio da história. Mas o que a gente não pode é deixar, né, de lutar por essa emancipação, porque tem muita coisa ainda que pode ser feita. E as mulheres, elas não estão paradas. O movimento de mulheres negras também, porque não há um movimento feminista, há movimentos feministas, né? Há vários tipos de movimentos feministas presentes no Brasil e no mundo. Então, reservadas as suas devidas proporções, cada um desses movimentos tem sua importância. E a gente deve à luta das mulheres muitos dos direitos conquistados. Então, a participação da sociedade civil organizada, ela é muito importante. É importante a gente organizar a nossa revolta. Porque se a gente ficar nas redes sociais, discutindo, falando das nossas inquietações apenas, a gente não vai conseguir resolver os problemas concretos da vida real. Mas quando a gente se organiza em coletivos, quando a gente se coloca de modo propositivo nas ações, a gente pode conseguir muita coisa. Um exemplo que eu gosto de trazer, que vem nas próprias universidades, é a crescente participação de mulheres em centros acadêmicos. É uma participação que tem aumentado de uma maneira muito expressiva. Participação de mulheres em presidência de centro acadêmico é um avanço nas universidades. Participação de mulheres em presidência de DCE é um avanço, porque na universidade a gente está construindo política pública educacional. E isso também faz muita diferença. De fato, a gente percebe, principalmente como mulher, que essas mudanças, elas se dão de uma forma um pouco lenta, né? Naturalmente lenta. Mas, assim, você acredita que o Brasil, ele vai alcançar essa igualdade de gênero no mercado de trabalho? Assim, o que seria preciso para a gente chegar a esse patamar aqui no país? Olha, Thalita, eu gosto de trabalhar muito com honestidade, né? No sistema capitalista de produção, não há espaço para todas, todos e todas viverem de modo igualitário. Mas é possível diminuir essas diferenças, né? De acordo com as políticas públicas que pode ser feita tendo no centro a agenda das mulheres. E para que isso aconteça, a gente precisa também trazer bem para a realidade. A gente precisa rever medidas de austeridade fiscal que foram feitas e que estão em andamento no Brasil para o bem-estar social. O tamanho do Estado, ele tem que ser uma escolha da sociedade. Ele não é para ser uma escolha de economistas. Laura Carvalho fala isso e eu concordo muito. A gente precisa de uma maior participação dos agentes sociais por meio de orçamentos participativos. As políticas, elas começam e elas são interrompidas sem ter tempo de apresentar resultados. Porque a política pública, ela precisa de longo prazo para a gente ver seus efeitos. Né? Então, o que acontece? A gente não está tendo política pública de Estado, a gente está tendo política pública de governo. E política pública de governo encerra com a gestão. Né? E a gente precisa de política de Estado exatamente para isso, para que os resultados a gente possa ver e as políticas possam continuar. Então, a gente precisa também discutir um projeto de desenvolvimento que tenha centralidade no trabalho, com política de valorização do salário mínimo. A gente precisa de um retorno de política de valorização do salário mínimo, porque isso é bom para todo mundo, onde todo mundo sai ganhando, sabe? As pressões democráticas, a gente estava falando da participação social na sua pergunta anterior, elas também são muito necessárias. Mas eu gostaria de destacar um ponto que eu sei que é polêmico, mas ele é necessário de ser falado. Não basta eleger mulheres. É necessário observar as propostas e o histórico das candidatas mulheres. Se essas mulheres têm compromisso com os interesses da classe trabalhadora, que é quem efetivamente constrói a riqueza desse país. A gente vai eleger quais mulheres? As mulheres que vão votar a favor da reforma da Previdência? Ou a gente vai votar nas mulheres que constroem a luta para um melhor mercado de trabalho feminino, com mais igualdade? Esse tipo de encaminhamento a gente precisa fazer. Porque falar sobre feminismo e de questões raciais, muitos políticos estão fazendo como autopromoção.
sabendo que esse discurso pode atrair votos de alguns eleitores progressistas. Então, a gente precisa estar sempre com um olhar atento e crítico para essas pessoas. E trazendo o nosso debate para uma conjuntura mais regional, o mercado de trabalho aqui na Bahia e em Vitória da Conquista, na sua opinião, assim, ele segue a mesma tendência do mercado nacional para as mulheres ou você acha que existe alguma diferença? Bom, tem uma diferença sim. As baianas também foram muito afetadas pela crise, muito mais do que os homens, e estão nos postos de trabalho que sofreram os maiores impactos, né? Então, a recuperação vai depender da questão sanitária. Mas a Bahia tem um agravante, porque ela tem uma taxa de desemprego de 21,3%. Tem as maiores perdas de postos de trabalho. E as maiores perdas de postos de trabalho na Bahia foram trabalho doméstico, alimentação, alojamento e educação. Um aumento muito forte da informalidade e do desalento. Infelizmente, a Bahia tem 5,9 milhões de desalentados. É a maior do país. E isso é muito preocupante. Essas pessoas, elas deixaram de procurar os trabalhos. Porque para procurar emprego no Brasil, em qualquer lugar, também tem um custo. A gente gasta com transporte, a gente gasta com currículo, a pessoa gasta com alimentação enquanto está rodando para fazer entrevistas, e muitas pessoas não têm condição nem para isso. Então, a gente está com um número muito grande também de desalentados. Muitas pessoas estão fazendo bicos, trabalhos de viração, trabalhando de modo precário em plataformas digitais, num processo de despadronização do mercado de trabalho. A Bahia também teve uma queda grande na indústria, né? A gente tem um processo de desindustrialização em curso e a Bahia não fica longe disso. E esse setor também empregava mulheres. Mas, quando você pergunta de Vitória da Conquista, é interessante, eu estava olhando os dados, de que dentre os 417 municípios que compõem o estado da Bahia, Conquista teve um aspecto positivo, de acordo com os dados de junho do CAGED, ficando em segundo lugar entre os municípios que mais geram emprego na Bahia, atrás apenas de Lauro de Freitas. Isso se deve ao quê? Ao setor de fabricação de calçados de couro e confecções de roupas. Esses setores, eles são postos de trabalho que empregam muitas mulheres. Então, há um reflexo positivo para elas. No entanto, há uma diferença muito grande nos salários de homens e mulheres, de um modo geral, em Vitória da Conquista, quando a gente olha os dados da RAIS. As mulheres com ensino médio completo e os homens com ensino médio completo têm diferença de salários. Homens com ensino médio completo ganham uma média de R$ 1.675 e as mulheres R$ 1.609. Quando a gente abre o dado para superior completo, aí a gente assusta mais ainda. Porque os homens com superior completo em Vitória da Conquista, em média, ganham R$ 5.469 e as mulheres R$ 4.229. Então, aquela informação que a gente tinha comentado anteriormente, falando sobre a maior qualificação, se ela garante maior empregabilidade, se ela garante maior renda, a gente percebe, claro, novamente, a insuficiência da teoria do capital humano, né? Maiores anos de estudo não necessariamente vão trazer emprego e maiores salários. Certo. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a Mariana pela exposição enriquecedora. Essa é uma discussão fundamental e de extrema relevância para o debate econômico. E gostaria de pedir para você fazer suas considerações finais, se tiver alguma questão que a gente não colocou aqui que você queira dizer. Bom, eu tenho mais a agradecer por esse encontro, desejar vida longa para esse projeto, que eu achei uma inovação maravilhosa, agradecer à equipe pelo cuidado, como está sendo executado o projeto, pela pluralidade de assuntos que estão sendo abordados. Também vejo uma equiparação de gênero, não poderia deixar de falar sobre isso, de participação de homens e mulheres no programa. Então, por hora, eu estou satisfeita e agradeço a vocês mais uma vez. Muito obrigada. A gente é que agradece, gostaria novamente de dizer muito obrigada pela participação e por trazer essa discussão tão importante. Então é isso, hoje a gente fica por aqui e até o próximo Econopapo.